Chico Xavier e o presidente frustrado. Você sabia? Teve um presidente que ficou frustrado e depois foi conversar com o Chico Xavier? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Toda quarta-feira no nosso canal, casos do Chico Xavier. Mas nesse caso, eu já vou avisar, não é presidente da República não, tá bom? Mas é uma situação bem interessante e que leva a um convite para nossa reflexão também. Então, ó, presta bem atenção que eu já vou entrar aqui no assunto. Essa história, ela consta no livro Lindos Casos de Chico Xavier. O autor é o Ramiro Gama, tá bom? Então, eu vou fazer a leitura aqui na tela e a gente vai comentando a história. Presidente frustrado. A primeira sessão espírita no lar da família Xavier realizou-se em maio de 1927. Daqui a pouco completa 100 anos, né? Então a primeira sessão espírita na família, lá na casa lá da família Xavier, né? Maio de 1927. Em junho do mesmo ano, os companheiros dessa reunião cogitavam, né? Estavam pensando na ideia de fundar um núcleo doutrinário. Vamos fundar alguma coisa aqui. E aí, todo mundo falava que era preciso fundar um centro. Fundar um centro, né? Vamos fundar um centro aqui. Ok. E aí, numa noite, num cômodo, junto lá da venda, né? A venda, como se fosse um barzinho, como se fosse a vendinha do José Felizardo, era a vendinha onde o Chico trabalhava, tá? Ele era empregado lá e o assunto voltou ao debate. Chico trabalhava numa venda do José Felizardo, o pessoal estava todo mundo lá na venda e aí voltaram a levantar esse assunto. Na assembleia estava quem? 2 companheiros espíritas e junto deles tinham 10 pessoas sentadas lá. Tava todo mundo bebendo, todo mundo comendo, todo mundo bem animado, comendo, né? E aí, só tinham 2 espíritas mesmo, né? O resto era tudo gente animada, e falando, comendo, bebendo, enfim. Aí até que chega um e fala assim, centro espírita, boa ideia, legal, centro espírita, vamos fazer assim e tal. Né? Olha de onde veio a ideia do centro espírita e como é que foi reagindo cada um, né? Sim, vamos fundar isso aí logo, vamos apressar logo aí para fundar isso, né? Então todo mundo ali no bar ali, falando, na vendinha, cada um dando um pitaco, né? O pessoal comendo. Nessa hora, gente, o que aparece de gente para dar apoio é uma grandeza, né? Não, vamos apressar a fundação, a gente vai fazer de tudo para ajudar, para nós, vai ser um sinal de progresso. E aí, entre aqueles depoimentos tudo entusiasmado, né, tudo animado, né, vem a palavra de um sujeito muito respeitável, né, e ele falando, olha, esse centro, ele tem que ser instituído ali mesmo. Vamos agora aqui mesmo já começar a resolver essa história. Tá bom, né? Na mesa do bar ali já vai resolver a questão do centro? Tá bom, tudo bem, né? Quem será o presidente? Aí, o José Hermínio Perácio, né, companheiro que estava ali já acendeu essa luz, né, do Espiritismo Pedro Leopoldo, ele morava muito longe. A pessoa mais indicada para essa presidência seria o José Hermínio Perácio, tá? Que no filme lá do Chico Xavier foi até que passou as primeiras noções para ele, mas ele morava a mais de 100 quilômetros. Não dava, né? Não ia ter como, ainda mais naquela época. Transporte e tudo mais. Aí, um cavaleiro lá com a cara vermelhinha, né? Não citou o nome aqui. E aí teve um sujeito que tá lá na mesa e fala, eu assumo a responsabilidade. Pronto, a fundação vai ficar por minha conta. Chama lá o Chico. O Chico ele vai lavrar a ata de fundação. Eu vou ser o presidente e o Chico vai ser o secretário. Tá bom, né? Esse cara tá mandando muito bem, né?
Enfim, ele já vai ser o presidente e o Chico vai ser o secretário. Tá legal, né? Ok. E aí, teve uma conversa e resolveram colocar o nome do centro de Centro Espírita Luiz Gonzaga, que existe até hoje lá em Pedro Leopoldo e funciona na casa onde o Chico Xavier nasceu. Né? É muito legal, muito bacana. Eu mesmo já estive lá. O acolhimento, o carinho, nossa, é sensacional. E tive até a honra, né, de dar 2 palestras lá. Então, bem legal mesmo. Mas vamos voltar aqui para a história, né? Então, o Chico lavrou a ata, né? Todo mundo que estava ali presente assinou, que estava ali, que estava se fundando a instituição. Mas na manhã seguinte, já no dia seguinte de manhã, o que acontece? Aquele rapaz, aquele cavaleiro que disse que ia ser o presidente, ele chega e volta lá para a vendinha do José Felizardo, né? Que o Chico trabalhava lá. E aí falou, ô Chico, eu queria te pedir para tirar meu nome da ata. Ou seja, ele já renunciou antes mesmo de ser presidente, né? Foi presidente por uma noite, vamos dizer assim, né? Tira o meu nome aqui da ata pelo seguinte, você sabe que eu sou de família católica, eu tenho meus deveres sociais, né? E ontem, aquele meu entusiasmo aí de espiritismo, era por causa do vinho, eu já tinha tomado umas e outras e tal. Ah, tá. Se vocês precisarem de mim, ó, eu estou pronto para ajudar, mas eu não posso aceitar o cargo de presidente. E aí o Chico fala, mas e aí como é que a gente fica? Porque eu sou apenas o secretário. E aí ele vira e fala, ó, faz o que você achar melhor, mas não conte comigo. E o presidente saiu, né, e deixou o Chico lá a ver navios, né, ficou pensando lá no que fazer. Gente, essa história, ela é interessante, porque quantas pessoas têm dificuldade de se assumir como espírita? Se preocupa, né? O que os outros vão achar ou não, ou até escondem que são espíritas. A gente pode ir até num âmbito, num ponto maior, quando condenamos determinadas minorias, às vezes homossexuais, às vezes pessoas que têm ideias diferentes, não sei, né? Como deve ser difícil para essas pessoas se assumirem dentro daquilo que elas têm identificação. Né? Isso me levou a essa reflexão de como acontece isso, não é verdade? Ele lá todo já sendo presidente, no dia seguinte já não era mais. Porque o que vão achar dele? Ou o que isso? Ou o que aquilo? Você aí, quando perguntam sobre religião, você se fala espírita? Eu conheço um monte de gente que quando chega no Amor, Perdão e Fé, ou quando faz contato comigo, eu falo, não, você é espírita. Não, eu tive criação católica. Não, tá bom, mas não foi essa a pergunta que eu fiz. Você é espírita? É muito interessante como tem gente que ainda, né, enrola nessa hora, trava sobre o que vão pensar, o que vão falar. Uma outra questão também que eu achei interessante, aí eu vou dizer que eu mesmo me identifiquei com isso, foi quando eu fui fazer um trabalho de fundação do Centro Espírita Amor, Perdão e Fé. O que acontece? Um monte de gente animada. Na hora, um monte de gente animada. Mas na hora de arregaçar as mangas e meter a mão na massa, ó, esse povo sumiu. Tanto que no meu caso, eu tive que colocar uma instrução. Eu falei, a casa ela vai ser fundada no dia 13 de março de 2018. Se não for nesse dia, não vai ser mais. O pessoal ficou me achando radical, me achando antipático, mas isso fez com que aquela turma só do gargarejo, que fala mas não faz, caiu fora. E caiu fora até me criticando. E aqueles que falaram que iam meter a mão na massa, realmente meteram a mão na massa e a casa foi fundada nesse dia. Então é muito interessante a gente analisar isso, né? Como que a gente fica preocupado com o que os outros vão pensar, os que os outros vão achar, e até que ponto a gente também fica condenando os outros, né? Quando se assumem em qualquer situação. Então, é basicamente esse o recado aí, né? Dessa história
desse caso do Chico Xavier. Eu imagino o Chico Xavier, né? Logo o Chico Xavier, não, mas eu sou o secretário, tá bom, né? Tá bom. Bom, se a casa existe até hoje, o Chico deu um jeito, né? Então, é isso. Se você acha que esse vídeo ele deve ser visto por muito mais pessoas, você dá o like, você dá o joinha. Se você gosta de temas como esse, casos do Chico Xavier, aí você se inscreve no canal, que toda quarta-feira eu conto uma nova história do Chico Xavier. Eu vou botar ali daqui a pouco uma coletânea só de casos do Chico Xavier. E se você gosta, quer ser sempre avisado toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui, tá? Todo dia eu publico um vídeo novo, cada dia sobre um assunto diferente. Aí você clica naquele sininho, para você ser o primeiro a saber na hora que eu estiver colocando um vídeo novo. Tá bom então? Por hoje é isso, tá? Fique com Deus e amanhã tem mais vídeo para você. Tchau, tchau!